pai e tua mãe. É mandamento com promessa de Deus, que aquele que obedece pai e mãe será abençoado e terá longa vida com bênção nesta terra. Quem não obedece pai e mãe, nem a Deus obedece, e já quebra um mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe. Voice is simply Ser guiado pela carne, ser guiado pelos olhos, é a pessoa carnal. E ele então se apaixonou por aquela moça, casou, e ele bancou Sansão, com dinheiro dos pais, certamente com as posses do pai e dele também. Por certo, ele trabalhava e tinha condições para bancar 7 dias de festa. Não é um dia não, 7. Comida, bebida à vontade. Na festa carnal tem bebida. E começou também, irmãos, jogo, aposta. Quem quer apostar comigo? Porque ele tinha tido um caso na estrada onde um leão avançou e matou o leão. Mas depois, passado meses, isso quando foi pedir a moça junto com os pais em namoro, ele viu esse leão, os pais não viram, e ele matou. Deus mostrou para ele: olha, você tem mais força que um leão, eu te quero para ser um instrumento de libertação, um libertador. Mas os olhos dele queria ver a moça. Meses depois, quando voltaram, o nazireu não podia chegar perto de cadáveres, nem de gente, nem de bicho. Boi morto, ovelha morta, leão morto. Nazireu de Deus obediente, não podia chegar perto. Mas a carnalidade dele, o que tinha na mente dele, foi ver como é que estava a caveira lá, enfim, a carcaça do leão. Estava só os ossos secos. Mas dentro da carcaça, certamente ali do tórax, um enxame de abelha se aninhou ali e já tinha feito os favos e enchido de mel. Ele colheu os favos, comeu, deu para os pais, e os pais não sabiam que provinha de uma carcaça, de um cadáver de um bicho. Comeram, erraram, pois o pai a errar. E na festa, ele pensando em aposta, em ganhar, para diminuir os outros, porque quem faz, irmãos, jogos, quem faz apostas, alguém ganha, mas vários perdem. E ele propôs para 30 jovens, parentes da esposa dele, todos filisteus, pois ele se tornou genro de Filisteu e marido de Filisteia. E ele, lembrando de ter comido do favo de mel que se formou na carcaça do leão, ele propôs um estratagema, um enigma. Do comedor saiu comida, porque o leão está no topo da cadeia alimentar, ele é um predador, ele se alimenta dos outros animais menores, mamíferos e tais. Do comedor saiu comida, ele comeu. E do forte, que era o leão também, saiu doçura. Quem me explica o que é isto? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E os dias da festa foram passando, aí ele fez uma aposta com 30. Falou: se vocês adivinharem, eu dou 30 mudas de roupa, dou túnica para vocês. Mas se vocês não conseguirem eu faço essa aposta, nenhum jogo. Se vocês não conseguirem, vocês vão ter que me dar 30 vestidos e túnica. Bom, os dias passaram, os moços
certamente parente da mulher dele, começaram a afligi-la. Fala para ele contar. Fala, olha, se você não contar é porque você não me ama. Sabe, irmão, espírito de encrenca, fazer chantagem, tem espírito de divisão, de separação, que pega a mulher para fazer chantagem com o marido, pega o marido para fazer chantagem com a mulher. Permita a Deus, irmãos, que esta palavra de hoje, lembrando desta passagem de Sansão, que tinha tudo para ser um libertador, para ser um vencedor, para ser um herói, seja o nome do Senhor, cumprindo a missão que Deus lhe deu, mas por causa de jogo, de festa, de bebida, de carnalidade, ele foi se afastando de Deus. E olha o fim que nós lemos. Conclusão, irmão, lá pelo 4º dia, essa moça, irmãos, conseguiu convencer, ou melhor, no 4º dia deram um ultimato para ela. Você fala para nós, senão vai ser causado um mal na tua vida e na vida do teu pai. E ela então apertava Sansão. No último dia da festa ele contou para ela. E ela imediatamente contou, irmão, até para tentar salvar sua vida, ela contou. E eles vieram e publicamente na festa desmoralizaram Sansão de toda a sua estratégia, de todo o seu enigma e plano, que não era para as coisas de Deus, irmão, era para uma vaidade pessoal. Então, quando eles disseram, o que é que tem, que é um animal que se alimenta dos outros aí, mais do que o leão? E o que é mais doce? O que é tão doce quanto ao mel? Portanto, desvendou o enigma dele e ele ficou envergonhado e teria que dar 30 peças completas de roupagem com manto para 30 jovens. Então ele se enfureceu e foi e matou de entre os filisteus 30 e pegou a roupa, deixou os cadáveres nus, com túnica, com a roupagem toda, e entregou para eles. E saiu, porque a pessoa que fica enraivecida, os irmãos vejam, era o fim da festa do casamento, seria de alegria, virou tristeza. E se revoltaram, irmão, o pai revoltou e houve uma revolta. E quando Sansão voltou dessa saída dele, o pai tinha dado a esposa para outro homem. Tudo errado, irmão. Cuidado que o início da desobediência é pequeno, mas as consequências vão sendo grandes. E vingança, um mal gera outro mal. Alguém quer vingar do outro, depois o outro acha que tem direito de vingar. E na vingança, irmãos, vai vindo cada vez situações mais difíceis e um se vinga do outro e danos são causados. Por isso Deus disse: não vos vingueis em nada e com ninguém. Eu sou vingador, disse Deus. Minha é a vingança, porque eu sei dar a cada um o que merece.